Eu cumprimento meus amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor José Serafim de Oliveira, membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, onde eu tenho a honra de servir como pastor auxiliar, junto ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, e o pastor José Wellington Costa Júnior, nosso vice-presidente. Pela graça de Deus, eu sirvo na sede da Igreja do Belém. Estamos passando uma série de estudos bíblicos de caráter escatológico para todos nossos amados ouvintes, que todos nós possamos ser fortalecidos na fé, crescer na fé, conhecendo melhor a palavra do nosso Deus. Nós sabemos que o tempo está cumprido, estamos vendo os sinais indicando que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, está se aproximando. E quanto mais nós nos aprofundarmos e conhecermos a palavra que nos traz conhecimento sobre esse assunto, mais edificados e preparados vamos ficar para guardar esse grande e glorioso dia. Antes que nós comecemos a falar, a transmitir o estudo, quero informar a meus amados ouvintes que, pela graça de Deus, eu tenho alguns livros à disposição. Por exemplo, a Revelação do Apocalipse, onde nós estudamos tudo referente à escatologia. Por exemplo, quem serão as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse? Quem será a mulher do capítulo 12 do Apocalipse? Por que essa mulher está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés? São algumas dúvidas, algumas perguntas que nem todos têm uma resposta necessária ou bíblica. E nós, pela graça de Deus, podemos, tanto no meu livro, como pessoalmente, vamos procurar transmitir todos esses conhecimentos aos nossos amados ouvintes. Ficaria feliz se meus amados ouvintes pudessem se inscrever no meu canal, e eu peço a gentileza de uma colaboração financeira. Eu peço aos meus ouvintes uma contribuição a partir de R$ 10 mensais, vai me ajudar muito a manter esse programa e a fazer a obra de Deus. Então, eu quero estar sempre à vossa inteira disposição. Nós vamos comentar hoje sobre os versículos 1 e 2 de todo o livro, o assunto do livro do Apocalipse, o motivo do desterro de João, de sua sorte. João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Verso 3. Temos clara a certeza da bem-aventurança daqueles que guardam a lei e guardam a palavra de Deus. Por que João foi deportado para a ilha de Patmos? Era época de grande perseguição. O imperador romano era Domiciano e perseguia com crueldade os cristãos. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural, não porque seus inimigos quiseram, pelo contrário, tentaram matá-lo, jogando o amado apóstolo dentro de um tacho de azeite fervendo. Mas, milagrosamente, Deus o guardou e nem cheiro de azeite ficou no seu corpo. E ele saiu de lá incólume. Parecia que o homem era imortal. E, diante dessa situação, o deportaram para a ilha de Patmos, uma ilha deserta, perigosa, cheia de animais peçonhentos, onde eram mandados os criminosos considerados irrecuperáveis. Lá foi mandado o amado apóstolo do amor,
para morrer lá abandonado e à míngua, mas, pelo contrário, Deus estava com ele também naquela ilha, e foi lá que ele recebeu a mais profunda e gloriosa revelação de Deus para nos transmitir e nos ensinar hoje esses preciosos ensinamentos da palavra de Deus. O apóstolo João, lá naquela ilha, ele nos conta no capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse, dizendo: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Que dia do Senhor seria este? Para o judeu, observadores da lei de Moisés, dia do Senhor seria o sábado, mas ele foi escrito já no Novo Testamento por um homem de Deus vivendo já sob a nova dispensação, a dispensação da graça, e entre os crentes, o dia do Senhor era considerado domingo, pelo fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana. Então, foi no domingo, onde o apóstolo foi arrebatado para o céu. E lá ele viu coisas maravilhosas, como disse Paulo no capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Ele viu coisas inefáveis, maravilhosas. E ele pôde escrever tudo quanto ele viu, tanto para a sua própria edificação, para a edificação dos crentes e a nossa edificação hoje, que vivemos mais de 2000 anos depois desses acontecimentos. Então, está aí o amado apóstolo nos revelando o plano de Deus para este mundo. O livro do Apocalipse, meus amados irmãos e amigos, não é um livro de assuntos já passados, não, é um assunto, o livro trata de assuntos escatológicos. Veja que a revelação, Deus mandou que ele escrevesse as coisas que era, e as coisas que depois dessas deveriam ser. Quais eram as coisas que era na época? Era a prisão do apóstolo, era a perseguição contra os cristãos, contra a obra de Deus, e as coisas que serão, as coisas futuras, onde fala da igreja do Novo Testamento, fala do arrebatamento da igreja e fala do plano de Deus para com Israel, seu povo. Portanto, nós, crentes da dispensação da graça, estamos vendo, assistindo, desenrolar dos acontecimentos e percebendo que os sinais para a volta de nosso Senhor e para o arrebatamento da igreja estão se cumprindo. Já está operando abertamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, o espírito do anticristo. Não é a pessoa do anticristo ainda, mas é o espírito de demônio, o espírito imundo, que há de usar esse personagem para tentar impor no mundo a doutrina satânica. Estamos vendo já hoje como que o comunismo está quase que tomando conta do mundo. Quem diria que os Estados Unidos, que foi sempre um paladino da democracia, estivesse hoje do jeito que se encontra na área política, perseguindo o presidente Trump e querendo deixar na direção do governo um homem completamente esquerdista, optando pelas coisas contrárias à palavra de Deus e pela perseguição ao povo de Deus. E quem diria que a Igreja Católica Romana, sob esse Papa atual, estaria aprovando o casamento gay, estaria aprovando coisas que a palavra de Deus condena abertamente. A palavra de Deus prevê isso, prevê claramente.
na nossa sequência dos nossos estudos, veremos onde a palavra de Deus nos fala sobre isso e vamos procurar compreender com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, que estará abrindo nossa mente para entendermos melhor a palavra do nosso Deus e ficarmos atentos, esperando Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus prevê uma grande perseguição contra Israel. Israel ainda é o povo de Deus, é a descendência de Abraão, a quem Deus fez promessas. Eles ainda, nacionalmente falando, não reconheceram Jesus como seu Messias, mas no tempo certo reconhecerão e o glorificarão e se humilharão diante dele e será um povo protegido por Deus. É diferente o tratamento dado a Israel e o tratamento dado à igreja. A igreja hoje está representada como a noiva de Cristo, segundo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a segunda Coríntios, capítulo 11, onde o apóstolo fala que ele está zeloso pela igreja, preparando-a como uma noiva ao encontro do noivo, o Senhor Jesus Cristo. E antes que o anticristo se manifeste, antes que tenha no mundo o início da grande tribulação, a igreja será arrebatada e estará com Jesus Cristo. Já aproveitando essa oportunidade, eu quero lhes informar que a igreja, a noiva de Cristo, cuja igreja temos a honra, temos a alegria de estarmos participando dela. Se alguns dos nossos ouvintes ainda não estão ligados à Igreja de Cristo, liga-te, una-te, abra o teu coração, recebe Jesus como teu Salvador e una-te, filie-se à igreja que está esperando Jesus Cristo. É a igreja cujo fundamento está baseado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Deus não nos destinou para a ira, está escrito. E para a igreja de Filadélfia, o Senhor mandou uma mensagem dizendo: assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora, não na hora. O texto diz da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os moradores da terra. Dá para nós entendermos que esta hora a igreja não vai perceber. A igreja não estará aqui para sofrer o impacto desta hora da grande perseguição e do governo cruel que será feito pelo anticristo. Nós estamos esperando Jesus. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que nós estamos esperando Jesus Cristo, que virá nas nuvens, onde seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E diz o apóstolo: assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja entrará para o período chamado as bodas do Cordeiro. O judeu fazia festa de casamento, as festas das bodas eram de 7 dias. A igreja estará com Cristo na festa, nas bodas do Cordeiro, cuja festa terá uma duração de 7 anos. Enquanto a igreja aqui, enquanto o mundo aqui estiver passando pelo período da grande tribulação, Satanás solto, o anticristo dominando. A igreja estará com Cristo e essa festa terá uma duração de 7 anos. Fim dos 7 anos, Jesus virá com a sua igreja, que não é mais noiva, mas agora já é esposa do Cordeiro.
e a nova Jerusalém descerá do céu. A nova Jerusalém será a morada da esposa do Cordeiro, da igreja que ele resgatou com seu precioso sangue. E virá então o Senhor Jesus para implantar neste mundo o reino milenial. Satanás será preso por 1000 anos e Jesus será rei em toda a terra. Está escrito lá no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Então o Senhor será rei em toda a terra. Essa é a nossa bendita esperança, o reinado glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Jesus reina nos corações daqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador. Jesus é o Rei do seu povo. A ele devemos obediência e honra ao seu santo nome. Vivemos em adoração. E as injustiças que vemos hoje acontecendo no mundo, o aumento da corrupção, a violência, tudo isto é inspirado por Satanás, porque o mundo jaz no maligno, está escrito. Então, Satanás hoje está dominando com crueldade. E vemos que Jesus, quando passou pela tentação, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Satanás lhe fez uma oferta audaciosa, mostrou-lhe o mundo e a glória dele. Ele disse: tudo isso me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Te darei a ti se prostrado me adorares. E Jesus, sabedor, e sendo ele o próprio Deus humanizado, ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus foi vencedor daquela tremenda perseguição, daquela oferta diabólica, porque no tempo certo os reinos deste mundo serão de nosso Senhor e do seu Cristo, e a igreja estará reinando com ele. Jesus, o Rei do universo, o mundo vai saber o que é justiça, o que é paz, o que é alegria no Espírito Santo. E o povo judeu terá um tratamento especial nessa ocasião, porque eles também reconhecerão Jesus como seu Messias, olharão para ele, chorarão e prantearão, lembrando-se da rejeição que fizeram do Senhor e se reconciliarão com ele. E as promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó terá o seu completo e total cumprimento nesse período. Então, a igreja espera o arrebatamento e o reinado de Cristo, o milênio. Quem vai desfrutar dele aqui na terra, a igreja estará reinando com Cristo e o povo judeu terá a sua proteção. Estamos vendo que o mundo todo está contra Israel. Nessa guerra agora contra o Hamas, um próprio político pertencente ao PT deu a ideia, a sugestão de se bloquearem todas as firmas judaica, cujo proprietário seja um judeu, já é uma perseguição contra este povo. E estão contra Israel nessa guerra do Hamas. É a perseguição, é a crueldade, porque este povo representa a palavra de Deus, representa o Senhor Jesus Cristo, e ele é odiado pelo mundo, mas eles reconhecerão seu Messias. Vamos ver isso nos estudos seguintes, com mais profundidade, mostrando os textos bíblicos e comentando sobre isso. Eu quero lhes dizer, meus amados, que eu, pastor José Serafim de Oliveira, me coloco à vossa inteira disposição para alguma pergunta, alguma participação, aquilo que eu puder ser útil a meus irmãos. Eu sou hoje um homem aposentado, tenho todo o meu tempo disponível e quero gastar meus dias na obra de Deus e servindo meus irmãos em Cristo.
eu lhes passarei o número do meu telefone. Meu telefone é DDD 11, telefone 987857978. Repetindo, DDD 11, telefone 987857978. Podem me ligar, terei imenso prazer de estar à vossa disposição. E se quiserem usar o meu e-mail é prp maiúsculo, pr.jserafim@yahoo.com.br. Também pode me enviar e-mails, fazendo perguntas, eh, falando sobre suas dúvidas, e terei imenso prazer de estar com meus irmãos colaborando para o melhor conhecimento da palavra e para o nosso crescimento em Cristo. Peço que aqueles que sentirem no coração de me ajudarem para que eu possa continuar trabalhando nesse processo, nesse trabalho, que me dá muito prazer. Peço uma colaboração a partir de R$ 10 mensais, creio que não atrapalha a vida de ninguém, estarão me ajudando a continuar fazendo esse trabalho para a glória de Deus e para a edificação na fé dos meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.